6 de fevereiro, segundo o calendário da Igreja. São Bucolo, bispo de Esmirna. Bucolo foi discípulo de São João o Teólogo, que o consagrou bispo de Esmirna. Em Esmirna, havia poucos que eram batizados. Na escuridão do paganismo, São Bucolo brilhou como uma vela luminosa. Ele se distinguiu por todas as virtudes, especialmente mansidão e humildade. Antes de sua morte, Bucolo consagrou o glorioso Policarpo como seu sucessor no episcopado. Ele morreu pacificamente e foi habitar com o Senhor. A Santa Mártir Fausta. Fausta foi martirizada por Cristo durante o reinado do imperador Maximiano entre 305 d.C. e 311 d.C. Por seu heroísmo, Fausta espantou seus seguidores e conseguiu convertê-los ao cristianismo. O sacerdote pagão de 80 anos, Evilásio e Máximo, o eparca. Quando o juiz ameaçou Fausta com torturas mais severas, ela pediu que ele fizesse uma imagem com as representações de todas aquelas torturas com as quais ele a ameaçou. Quando a imagem foi concluída, foi mostrada a ela e Santa Fausta disse: "Assim como esta imagem não sente dor, meu corpo também não sente dor de suas punições, pois minha alma está segura no Senhor." Então o juiz a jogou em um tacho de água fervente, onde esta menina de 13 anos morreu e com uma oração nos lábios e sua alma entrou no paraíso. A Santa Mártir Doroteia. Doroteia era uma jovem proeminente e bela da Cesareia na Capadóquia. Saprício, um administrador da província, entregou Doroteia a duas irmãs pagãs, Cristina e Calista, para dissuadi-la de Cristo. Mas o oposto ocorreu. Doroteia conseguiu converter ambas as irmãs à fé de Cristo. Enfurecido, Saprício ordenou que as duas irmãs fossem amarradas de costas uma para a outra e as jogou num tacho de piche e ateou fogo. Ele então condenou Doroteia à morte. Ela ouviu a sentença e com alegria gritou: "Agradeço a ti, ó Cristo, amante da alma, que estás me levando para suas mansões todas santas." Teófilo, um certo nobre que estava presente, riu dessas palavras e gritou para Doroteia: "Ouça, ó noiva de Cristo! Envie-me maçãs e flores de romazeiro do paraíso de seu noivo." "De fato farei isto," respondeu a mártir. Quando Doroteia estava no local da execução, de repente, um belo jovem apareceu com 3 lindas maçãs e 3 flores vermelhas de romazeira. Era um anjo de Deus e era inverno. Doroteia pediu ao anjo que levasse a Teófilo e disse a ele: "Veja, isto é o que você desejava." Quando Teófilo recebeu essa mensagem e viu o presente, ele ficou completamente assustado. Para ele, tudo virou de cabeça para baixo, e ele, sendo um pagão confirmado, tornou-se cristão. Ele foi torturado e morto por Cristo, e sua alma entrou no paraíso do Senhor Jesus logo após Santa Doroteia. São Fócio, patriarca de Constantinopla. Fócio foi um grande farol da igreja. Era parente do imperador e neto do glorioso patriarca Tarásio. Foi um vigoroso protetor da igreja do Papa que buscava mais autoridade e de outras distorções romanas da fé. Em 6 dias ele passou por todas as fileiras, de leigo a patriarca. Foi consagrado patriarca no dia de Natal de 857 d.C. e morreu no Senhor no ano de 891 d.C. O venerável Barçanúfio e o venerável João. Tanto Barçanúfio quanto João foram grandes ascetas, discernidores e operadores de milagres em Gaza. Eles deixaram uma obra famosa intitulada Livro de Respostas, lidando com muitas questões sobre a vida espiritual. Eles viveram no século VI. As santas mártires Marta, Maria e seu irmão Licário. Todos os 3 foram crucificados por Cristo e depois perfurados e mortos com uma lança. Hino de louvor. Santas Marta, Maria e Santo Licário. Santas Marta e Maria, irmãs de nascimento, Licário, seu pequeno irmão de pouca força. A mãe idosa, de doce alma, ensina-os muito bem. Amai a Cristo, meus filhos, pois ele sofreu por nós. De lá vem o comandante, impressionante e poderoso, homem de mau humor. Ele mata os fiéis a Cristo. De sua casa as irmãs abriram a porta. Do homem de mau humor elas não têm medo algum. Escutai, ó comandante do imperador. Somos cristãos. Não somos como você, a quem o demônio vendeu ao diabo. Numa cruz, o comandante de mau humor as levantou. Naquele momento, o jovem Licário se aproximou. E eu também sou cristão. Crucifiquem-me a mim também. As dores na cruz são insuportáveis. A mãe horrorizada, de perna a perna aos seus filhos, seus beijos ela imparte. Com a voz atormentada da cruz, as filhas a consolam. Por nós, querida mãe, com tristeza, não fiques despedaçada. Amor por Cristo nos ensinaste. Para dores temporárias, doce prazer será no paraíso. No brilho do paraíso, te esperaremos, mãe. Licário,
teu glorioso filho e tuas 2 filhas. Ó, regozija-te em tal fruto do teu ventre. Como uma coluna de fogo, o semblante da mãe se iluminou. Meus queridos filhos, benditos sejam. Ó, bendita seja eu. Reflexão. São Barzanúfio, que por 50 anos viveu isolado em uma cela e não permitiu ser visto por nenhuma pessoa viva, alcançou uma pureza e percepção excepcionais, através de seus pensamentos divinos e oração. Aqui estão alguns pensamentos de seu livro de respostas. Todo pensamento que não é precedido pelo silêncio da humildade não procede de Deus. Tudo que é do diabo ocorre com confusão e perturbação. Quando oras e Deus atrasa em atender teu pedido, ele faz isto para o teu benefício, a fim de te ensinar paciência. Ladrões visíveis são servos de ladrões invisíveis, pensamentos imaginários. O Senhor Jesus Cristo suportou todas as coisas e finalmente ascendeu à cruz, o que significa a mortificação do corpo e paixão e um santo e perfeito descanso. Nosso Senhor quer que honres a cada homem mais do que a ti mesmo. Quando perguntaram ao ancião se deveriam contratar um advogado a respeito de uma disputa entre o mosteiro e certos homens, o ancião respondeu: Se comprardes a defesa dos homens, então Deus não vos defenderá. Contemplação. Para contemplar o Senhor Jesus como um trabalhador. Primeiro, como um trabalhador manual ao longo de muitos anos. Segundo, como um trabalhador espiritual que constantemente ensinava, confortava e curava o homem, dando uma nova lei ao mundo. Terceiro, como um trabalhador incansável que deixou o mandamento: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. São João 9,4. Homilia. Sobre o conhecimento mútuo do Pai e do Filho. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. São João 7,29. Ninguém jamais ousou dizer que conhece Deus. Muitos apenas disseram que acreditam em Deus. Somente nosso Senhor Jesus Cristo falou as palavras: Eu o conheço. E imediatamente explicou de onde ele o conhece, dizendo: Porque sou dele e ele me enviou. O primeiro motivo, eu sou dele, testifica o ser eterno do Filho. E o segundo motivo, e ele me enviou, testifica a manifestação do Filho no tempo, no mundo físico, como o emissário da Santíssima Trindade. Para nós, que somos crentes em Cristo, não é dado conhecer o Pai como seu Filho unigênito o conhece, mas é-nos dado e nos é ordenado que acreditemos. Nosso mérito está em acreditar e não em saber. Se todos nós conhecêssemos Deus ao ver, ninguém teria mérito algum. Pois que mérito há em ver e reconhecer? No entanto, não ver e acreditar, nisso está o mérito, nisso está a virtude, nisso está a nossa salvação. Não somos dignos de ver a Deus e, ao ver, conhecer, pois somos enfraquecidos pelo pecado e alienados de Deus. Mas a misericórdia de Deus nos deu a fé nesta vida, que é capaz de nos aproximar de Deus e nos levar ao reino eterno do ver e conhecer naquela vida. Ó, meus irmãos, vamos acreditar em Cristo, o Senhor, pois Ele sabe. Ele não fala pela fé, mas pelo conhecimento. Ó Senhor misericordioso, confirma a fé em nós, estende a orla do teu manto para que possamos nos segurar nele até o fim de nossas vidas.